Já percebeu como o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras? É estranho. Às vezes a vida começa a desmoronar exatamente no momento em que uma presença se retira. Não é vingança, não é castigo. É só o universo se reorganizando. E quem antes zombava da sua calma, agora está aprendendo da pior forma o que é viver sem ela. Tem alguém por aí que te subestimou, te humilhou, jogou com a sua paciência como se ela fosse eterna. Mas o tempo virou, a ausência virou um espelho. E nesse espelho, o que essa pessoa enxerga é um colapso emocional, um vazio existencial, uma crise que ela nunca achou que enfrentaria, simplesmente porque não consegue mais acessar o equilíbrio que você oferecia em silêncio. Essa história não é sobre vingança, menos é sobre a justiça espiritual que vem no tempo certo. Se isso já está mexendo com você, é porque essa mensagem é sua. E é por isso que nós, da comunidade Despertar dos Escolhidos, queremos te acompanhar nessa jornada de verdade, força e cura emocional. Eu sou Hélio Venturani, um dos mentores por aqui, e te convido agora a se inscrever no canal e fortalecer essa comunidade de fé, consciência e libertação. O que você vai descobrir hoje pode reorganizar tudo dentro de você e também ao seu redor. Tem silêncios que gritam, e quando a sua presença sai de cena, o que sobra para o outro não é apenas a saudade, mas a falta da estrutura invisível que você sustentava em silêncio. Muitas vezes, enquanto você orava ou chorava escondido, o outro se apoiava sem perceber o quanto dependia da sua estabilidade espiritual. Você não falava, mas fazia. Não reclamava, mas carregava. E agora, a sua ausência ensina com mais firmeza do que qualquer confronto. A verdade é que existem pessoas que só entendem o valor de um alicerce quando ele é removido. Enquanto estavam paradas pela sua presença, elas viviam no automático, acreditando que tudo se ajeitaria, como sempre. Mas quando você se afasta, algo dentro delas começa a ruir. O ambiente se desequilibra, os pensamentos se tornam confusos, e o vazio que fica revela o quanto você fazia parte da ordem invisível daquele lugar. O silêncio vira aula e a dor vira a lição. Você foi presença curadora, mesmo quando era ferido. E agora que não está mais por perto, quem te menosprezou é obrigado a enfrentar o eco do próprio caos. Porque o seu silêncio cortou o ciclo. Ele não implora, não justifica, não briga. Ele apenas sai. E quando sai, revela tudo aquilo que sua presença, por compaixão, escondia. O que antes era disfarçado, agora grita. E não há como fugir do que foi exposto. É nesse ponto que a pessoa começa a sentir algo que ela nunca esperou. Arrependimento profundo. Mas não por te amar. Arrependimento por ter te desvalorizado enquanto te tinha. O silêncio transforma a memória em espelho. E cada cena que antes parecia leve, agora carrega peso. Você era o equilíbrio que ela não reconheceu. E agora, o vazio virou cobrança. Uma cobrança que a vida faz com juros emocionais altos. E sabe qual é a parte mais intrigante disso tudo? É que você não precisou levantar a voz. Não precisou se vingar. Apenas se afastou. E ao sair, levou consigo tudo que mantinha aquela estrutura de pé. O silêncio se tornou sentença. Não por maldade, mas porque você aprendeu que tem hora que o mais espiritual é sair de cena e deixar que Deus faça o que só Ele pode fazer. Se tudo isso está fazendo sentido para você, então é porque essa mensagem está te alcançando no momento exato. E se você chegou até aqui, respira fundo, porque ainda tem muito mais. O que você vai ouvir hoje não é só um desabafo espiritual, é um alinhamento com o propósito. É sobre saber por que algumas pessoas estão colhendo tempestades que você nem precisou semear. E já que você está caminhando com a gente nessa jornada, aproveita para fortalecer essa comunidade. Se inscreve agora no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se essa palavra está falando com você. Sua participação ajuda a expandir essa mensagem e alcançar outros escolhidos que também estão sendo curados no silêncio. Aqui ninguém está sozinho. Aqui, cada história importa. É incrível como a dor nos conecta. E quando a gente entende que não foi abandono, mas livramento, tudo muda.
Muitos aqui estão no processo de libertação. Estão saindo do papel de responsáveis emocionais por quem nunca quis crescer. E se esse for o seu caso, escreve nos comentários. Eu entendi o valor da minha ausência. Isso aqui é mais que vídeo. É movimento espiritual. Cada comentário, cada curtida, cada inscrição é uma semente plantada. E nesse solo fértil, a colheita é abundante. Porque não estamos aqui para apenas falar, estamos aqui para despertar. E só de você estar aqui, já mostra que Deus está te chamando para um tempo novo. Um tempo onde o que te feriu não te define mais. E o que te fizeram não te limita. Então bora continuar, porque o que vem agora vai te mostrar que tem gente desabando. E o motivo disso é você, ou melhor, a sua força, a sua evolução, a sua decisão de não mais carregar o que era dos outros. Fica com a gente até o fim, porque esse vídeo vai tocar lugares que talvez ninguém jamais tenha alcançado em você antes. A justiça de Deus não falha, e o mais incrível é que ela não precisa ser forçada, porque quando alguém te machuca, mas você escolhe seguir em paz, é a própria vida que se encarrega de reequilibrar as contas. Não é castigo, é consequência. O que vai e volta, não volta do mesmo jeito. Volta com força, volta com lição, volta no tempo certo e volta para ensinar o que a soberba não deixou enxergar. A pessoa que te feriu achou que escaparia, que nunca teria que lidar com os impactos da própria frieza. Mas chegou um momento em que o que ela jogou para fora está voltando. E está voltando com força. Aquela semente de desprezo que ela plantou agora germinou em forma de confusão. Aquela humilhação disfarçada de brincadeira voltou como ansiedade, insônia e vazio. A colheita chegou e ela não estava pronta. É assustador perceber que o mal que se lança retorna como aprendizado, mas não para você, para quem lançou. Enquanto você segue em frente com sua fé, sua paz e sua reconstrução, o outro agora enfrenta uma colheita que não esperava. A vida tem esse efeito. Devolve sem que a gente precise sujar as mãos. E quando a colheita é amarga, não há como fingir que nada está acontecendo. A mente cobra, o coração cobra, o corpo sente, os pensamentos se tornam pesados e a culpa se transforma em angústia. Aquele que ria da sua dor agora chora em silêncio, sem conseguir explicar para ninguém o peso que sente. Mas Deus sabe, Deus vê, e o que Ele permite retornar é sempre com propósito, arrependimento, quebrantamento e reconstrução. Só que cada um precisa viver isso por si. Você não precisa provar nada. Sua vitória não está em ver o outro sofrendo, mas em perceber que a vida se encarregou do que você entregou em oração. O céu age em silêncio, e o resultado é tão exato que chega a parecer calculado. Mas não é matemática, é espiritualidade. E quando é espiritual, o que volta carrega um propósito mais profundo do que qualquer vingança poderia oferecer. Eles não estão sofrendo porque você venceu, estão sofrendo porque a sua vitória mostra a eles que todo o mal que tentaram fazer foi inútil. Isso fere o orgulho, isso arranha o ego, isso desmonta a imagem que construíram de si mesmos. Porque enquanto você floresce, eles se perguntam por que ainda estão estagnados. E a resposta é mais dolorosa do que esperavam. A dor real não vem de te ver feliz, vem de entender que você é feliz sem eles. É o reconhecimento tardio de que a paz que sentem falta não era circunstância, era você. Você era o equilíbrio que eles não souberam honrar. E agora, cada conquista sua vira um lembrete de tudo que perderam por desprezo, arrogância ou pura imaturidade emocional. É como se a sua existência hoje gritasse tudo o que eles tentaram abafar. Suas decisões revelam a falta de direção deles. Sua coragem destaca a covardia deles. Sua fé evidencia o vazio espiritual que carregam. E isso é insuportável para quem viveu se alimentando da ideia de que você era inferior. A consciência dói mais que qualquer confronto direto. O mais cruel para eles é que você não fez escândalo, não expôs, não brigou. Você apenas cresceu. E crescer, nesse contexto, virou a maior afronta que alguém poderia causar. Não porque você quis ferir, mas porque sua evolução desmentiu todas as mentiras que eles contavam sobre você. Agora,
Cada verdade que você vive desmonta um engano que eles mesmos criaram. E o pior é que não dá para voltar no tempo. Não dá para desfazer. O que foi perdido está perdido. O que foi desprezado não pode ser recuperado. E a consciência disso se transforma em dor. Uma dor que ecoa no peito. Uma dor que sussurra à noite. Uma dor que não tem remédio humano, porque vem da alma. E a alma só encontra alívio quando reconhece a verdade. Se essa palavra te tocou de verdade e você sente que esse conteúdo te fortaleceu de alguma forma, considere contribuir com valeu aqui no canal. É só descer um pouquinho a página, logo abaixo do vídeo, clicar no botão valeu e escolher como deseja apoiar. Isso ajuda muito a manter essa mensagem viva, ativa e chegando a mais pessoas que também precisam desse despertar. Sua contribuição nos permite continuar trazendo conteúdos com profundidade, propósito e verdade espiritual. Aqui não tem produção vazia. Cada palavra carrega um chamado e com a sua ajuda, a gente segue expandindo essa missão. E já que falamos sobre a dor da consciência, agora a gente precisa te mostrar o que acontece quando a sua evolução se transforma em espelho para quem te feriu. Porque é aí que o desconforto começa a doer mais fundo. A sua evolução está sendo o espelho que essa pessoa mais teme. Não é que ela te odeia, ela se odeia quando se vê refletida naquilo que você se tornou. Porque agora, tudo que ela escondeu de si mesma aparece com nitidez. Você virou a imagem do que ela não teve coragem de ser. Durante muito tempo, ela se apoiou nas suas falhas para justificar as próprias, apontava seus erros como se isso aliviasse o peso da estagnação interna que ela carregava. Mas aí você cresceu, mudou, deixou para trás o que te prendia. E ao fazer isso, revelou com clareza as correntes que ela mesma se recusa a soltar. O crescimento tem esse poder. Ele ilumina não só o caminho, mas também as sombras de quem ficou parado. Quando você amadurece, expande sua consciência e encontra propósito, você inevitavelmente desmonta a zona de conforto do outro. E isso dói em quem achava que sua fraqueza seria eterna, porque agora a comparação é inevitável. Você não precisa dizer nada, seu comportamento já fala tudo. A sua postura, sua clareza, suas atitudes, tudo agora serve como lembrança do que ela não teve coragem de fazer. E cada passo seu vira um confronto para quem sempre preferiu fugir de si. O desconforto não é contigo, é com a verdade que você carrega. Esse espelho que você se tornou não mostra apenas beleza, mostra faulas, mostra escolhas erradas, mostra negação. E isso machuca, não por maldade, mas porque quem não está pronto para mudar vai sofrer toda vez que se deparar com quem já decidiu crescer. E você, querendo ou não, é agora o reflexo mais incômodo da vida dela. A pessoa que tentou te manipular nunca imaginou que o controle sairia das mãos dela de forma tão silenciosa. Ela construiu um jogo emocional onde você era a peça mais previsível. Bastava uma palavra, uma ausência, uma ameaça velada e você se movia. Mas agora não. Agora você parou de reagir como antes. E esse é o verdadeiro terror de quem vive do controle, perder a previsibilidade. Ela contava com sua resposta, com sua dor, com sua insistência. E agora que você se tornou firme, sua paz virou um enigma. O que antes era a rotina virou silêncio. E isso desestrutura mais do que qualquer grito. Ela não sabe mais como te atingir, porque as armas que usava perderam o efeito. Suas fraquezas se tornaram força. Seus limites viraram muros de proteção. E o que antes era manipulação emocional virou tentativa vazia. Ela estica a corda, mas você não tá mais lá segurando do outro lado. E o jogo acabou. A raiz da tormenta agora está exposta. Ela nunca teve controle sobre você, apenas sobre a imagem que fazia de si mesma ao te controlar. E, sem isso, ela está perdida, porque a sua liberdade desconstruiu a estrutura emocional em que ela se apoiava. E sem controle, ela não sabe ser. É difícil encarar que o poder que ela achava que tinha era só ilusão, que você ficou todo esse tempo suportando, não por fraqueza, mas por amor, empatia. E quando isso acabou, ela descobriu que a única coisa real ali era a sua entrega. O controle era uma farsa.
E a verdade sempre esteve em você. A maioria das pessoas associa força a barulho, gritos, confrontos, respostas afiadas, mas a sua força foi diferente. Foi construída no silêncio, nas renúncias, nas orações feitas em quartos fechados. E foi justamente esse tipo de força que confundiu quem achava que você era fraco. Enquanto te subestimavam, você estava sendo forjado. Cada humilhação te fortalecia por dentro. Cada abandono te aproximava mais de Deus. E no fundo, o que parecia fraqueza era só a paciência de quem sabia que a justiça viria no tempo certo. Eles não entenderam que o silêncio era preparo, e hoje estão pagando preço por isso. Quando você saiu de cena, o chão deles tremeu, porque não era você que precisava deles. Eram eles que precisavam da paz que você carregava. E agora que essa paz foi embora, tudo virou confusão. A presença que parecia pequena era o pilar invisível de toda a estabilidade, e sem ela, o caos veio cobrar. O mais curioso é que agora tudo que ela tem é tempo. Tempo para lembrar, tempo para rever cada palavra dita, tempo para perceber que a sua força estava em coisas que ela não conseguia enxergar, como a forma como você respirava fundo em vez de revidar, ou como você escolhia se calar quando tinha todo o direito de gritar. Você não precisou de cena final, não precisou bater porta, não precisou de aplausos, apenas saiu, e no seu silêncio ficou a marca, uma ausência que grita, que ensina, que incomoda e que mostra, todos os dias, que o que parecia frágil era na verdade força demais para ser compreendida por quem vive da superfície. Quando você se afastou, a estrutura ruiu, porque durante muito tempo quem te machucou andou com muletas emocionais feitas da sua paciência. Cada crise era acolhida, cada erro era encoberto, e você, na sua bondade, segurava as pontas, até o dia em que decidiu soltar. E aí veio o colapso. De repente, ela teve que andar com as próprias pernas e descobriu que nem sabia como, porque nunca construiu base, sempre viveu apoiada na sua maturidade, na sua fé, na sua organização. Você era a estrutura, e agora que você saiu, tudo ficou evidente. As emoções dela, antes abafadas por você, começaram a gritar. A insegurança veio com força, a ansiedade bateu na porta. E a falta de direção virou rotina, porque enquanto você estava lá, ela não precisava encarar nada disso. Você era o escudo, o amortecedor, o sustento invisível. Agora, ela está exposta. E não existe preparo emocional para quem nunca quis crescer, porque quando o suporte some, o desequilíbrio se revela. E o pior é que ninguém de fora entende, porque aparentemente nada mudou, mas dentro dela, tudo está em colapso. Porque pela primeira vez, ela tem que ser o que você foi por tanto tempo. O colapso que ela vive hoje é proporcional à força que você entregava sem reconhecimento. E isso é só o começo. Porque quem nunca aprendeu a caminhar com os próprios pés, inevitavelmente cai. E quando cai, percebe que o chão sempre esteve ali. O que mudou foi que você não está mais do lado para segurar. Eles criaram um papel para você, te colocaram numa caixinha, te definiram com rótulos que confortavam o ego deles. O bonzinho, que sempre volta. O pacificador que abaixa a cabeça. Aquele que perdoa, antes mesmo de ser pedido. Mas aí você mudou. Você se reposicionou espiritualmente. E isso virou ameaça. Porque enquanto você se encaixava no papel, eles tinham controle. Sabiam onde pisar. Sabiam como te puxar de volta. Mas quando você rompeu com esse script emocional, tudo ficou desequilibrado. Você deixou de ser previsível, deixou de ceder, e isso tirou deles o terreno seguro que usavam para manipular. O que te torna perigoso agora é sua autonomia emocional. Você não reage mais por impulso. Você escolhe onde pisa, onde fala, o que tolera e o que silencia. Eles nunca imaginaram que o escolhido, aquele que parecia tão acessível, um dia seria o mesmo que decidiria sair do enredo e escrever outro capítulo. A verdade é que, por conforto, eles alimentaram a ilusão de que você sempre estaria ali. Acreditaram que sua presença era garantida, que sua paciência era eterna. Mas quando você quebrou esse ciclo, eles ficaram sem chão. O controle que tinham virou passado, e o futuro agora é seu, não deles. O papel que tentaram te dar
era limitado demais para a grandeza que Deus plantou dentro de você. Eles queriam que você vivesse no ensaio, mas você nasceu pro palco. E agora que assumiu o papel principal da sua própria vida, não há mais retorno. Quem te subestimou vai ter que assistir de longe, em silêncio e sem direito à reescrita. Existe um tipo de cansaço que não se cura com descanso. É o cansaço da alma, que se justificou demais. Você passou anos explicando suas intenções, suas decisões, suas dores. Mas chegou o tempo do limite. O tempo em que o silêncio substitui o argumento e a firmeza substitui a explicação. Eles não esperavam isso, porque se acostumaram com o seu esforço em ser compreendido. Mas quando você trocou o esforço por limites, a dinâmica mudou. Você parou de pedir validação, parou de tentar provar que era bom e começou a mostrar, com atitudes, que sua paz agora é prioridade. Isso desmonta qualquer manipulador. Limite a linguagem e a sua, agora, está clara. Você não precisa mais levantar a voz para ser ouvido, nem se desgastar para ser respeitado. Seu limite fala por você. E o mais bonito é que esse limite não vem de mágoa, vem de cura, vem de um entendimento profundo de que amor próprio também é espiritual. O incômodo deles não vem do seu distanciamento, vem da sua firmeza, da sua maturidade emocional, do seu novo posicionamento. Eles tentam provocar, testar, puxar reações, mas você já não se move como antes. Você já não se entrega como antes. O limite virou cerca sagrada e você aprendeu a fechar o portão. Estabelecer limites foi o seu verdadeiro renascimento. Não gritado, não anunciado, mas vivido. Você não está se afastando por ódio, está se protegendo por sabedoria. E quem te conhecia só pelo coração agora vai ter que aprender a te reconhecer pela consciência. Você não deixou de amar, só deixou de aceitar o que te feria em nome do amor. Durante muito tempo, você carregou pesos que nem eram seus, pressões emocionais, culpas que não te pertenciam, responsabilidades que foram jogadas sobre seus ombros por conveniência. Eles se aproveitaram da sua consciência, da sua empatia, da sua vontade de resolver tudo, e fingiram que isso era normal, mas não era. Agora, o ciclo inverteu. Aquilo que foi mal resolvido por eles está voltando, mas não para você. Está voltando para quem gerou. A conta chegou, e chegou com juros, porque enquanto você curava, eles acumulavam. Enquanto você buscava leveza, eles empilhavam consequências. E agora, não tem mais para onde fugir. A vida não deixa dívida em aberto. O que se evita hoje, retorna amanhã. E o que foi jogado sobre você, está sendo devolvido de forma natural. Mas impactante, eles não sabem como lidar com isso, porque nunca aprenderam a carregar o próprio fardo. Sempre terceirizaram, sempre empurraram, mas agora estão sozinhos com os próprios nós. O mais irônico é que, mesmo hoje, alguns ainda tentam voltar, como se você pudesse aliviar esse peso mais uma vez. Mas você já entendeu, não é sua função salvar quem não quer mudar. Seu tempo de salvador acabou, e isso não é dureza, é amor por si mesmo, é respeito pelo próprio limite. Você já fez mais do que devia. O que eles vivem agora é a consequência da própria fuga. A angústia que sentem não é sua responsabilidade. A desordem que enfrentam não foi causada por você. Você apenas se retirou da equação. E ao sair, devolveu tudo que era deles. O peso não era seu, nunca foi. E agora, a vida está reorganizando o equilíbrio perdido. Nada enfraquece mais um manipulador do que ser ignorado com elegância. Quando você decide crescer, ao invés de revidar, você sai do campo de batalha e entra no território da liberdade. Eles tentaram te provocar, queriam reação, queriam drama, mas você entregou o silêncio, entregou o foco, e isso, para eles, foi insuportável. A sua paz virou arma, uma arma que não fere, mas expõe. Eles esperavam ver você caindo, tentando provar algo, justificando, mas você não caiu. Você voou, e o voo de quem foi ferido, mas não se contaminou, é o tipo de vitória que ninguém consegue apagar, porque ela não tem plateia, tem verdade. Ser inatingível não é ser frio, é ser curado, é saber que não vale a pena gastar energia com quem já mostrou
que não tem estrutura para caminhar com você. É entender que o maior nível de vingança é não precisar se vingar. É viver tão acima daquilo que te feriu, que o ferimento vira testemunho, não prisão. Eles te assistem agora com os olhos da dúvida. Como você conseguiu? Como você se reergueu? Como conseguiu tanta leveza? E isso os incomoda mais do que qualquer resposta direta. Porque sua resposta é sua evolução. E ela não grita, ela não se defende, ela apenas existe. E existir pleno, depois de tanto caos, é revolucionário. A maior vingança foi você ter se tornado alguém que eles não têm mais acesso, nem com desculpas, nem com manipulações, nem com falsas promessas. Você virou o tipo de pessoa que não precisa mais se explicar, porque a sua presença fala mais alto do que qualquer narrativa distorcida que tentaram criar. Enquanto você ainda sangrava, eles se sentiam no controle. Sabiam onde pressionar, sabiam como te culpar, sabiam como te manipular através da sua dor. Mas aí veio a cura. Não foi instantânea. Foi um processo espiritual, doloroso, silencioso e solitário. Mas quando ela chegou, desarmou completamente o sistema de controle que eles usavam contra você, porque o que eles mais temem é a sua consciência. Quando você entende quem é, de onde veio e o que merece, ninguém mais consegue te prender na culpa. Sua cura não apagou o passado, mas quebrou os vínculos tóxicos que te mantinham refém emocional. O que antes te fazia reagir, agora só te faz orar. E o que antes te feria, agora te ensina. Você se tornou livre, e essa liberdade desmontou tudo que eles construíram ao seu redor. O poder que tinham era baseado no seu sofrimento. E sem esse sofrimento, eles não têm mais acesso, não têm mais voz, não têm mais espaço. Sua cura é sua proteção. E o que te curou não foi vingança, foi Deus, foi amor próprio, foi renascimento. Hoje eles olham para você e não te reconhecem. Procuram feridas que não existem mais. Tentam ativar gatilhos que não disparam mais. Querem ver dor onde agora só existe discernimento. E isso gera neles uma frustração imensa, porque perceberam que o único controle que tinham era sobre a versão ferida de você. A cura é o fim do cativeiro. É quando a alma se levanta e decide que não vai mais aceitar migalhas emocionais. Você não está mais naquele lugar de dor. Está num novo nível de entendimento. E quem tentou te controlar agora está diante de alguém que eles não conseguem mais manipular, nem alcançar. Isso é liberdade. Eles se sentiam importantes demais. Achavam que eram o eixo da sua vida, que você girava em torno deles. Que sem o afeto, a atenção ou a presença deles, você desmoronaria. Foi esse o maior erro. Subestimaram sua independência espiritual. Ignoraram sua capacidade de crescer mesmo sozinho. E agora estão vendo isso de perto. A verdade é que você até queria eles por perto, mas não precisava. E tem uma diferença gigantesca entre querer e precisar. Quando você percebeu isso, algo dentro de você despertou uma liberdade silenciosa, uma força que não depende de plateia, nem de aprovação. Você começou a andar com as próprias pernas e nunca mais parou. Eles não contavam com isso. Acreditavam que tinham uma espécie de corda emocional que te puxaria de volta quando quisessem. Mas essa corda foi cortada. Você não se tornou frio, apenas se tornou completo. E agora, cada passo que você dá é um lembrete de que você não precisa de ninguém que não saiba caminhar com respeito. Eles estão vendo que você está bem, que está crescendo, respirando em paz, tomando decisões maduras. E isso os confronta mais do que se você estivesse em guerra, porque o mundo interior deles está em crise. E você, que era supostamente o dependente, é agora o mais centrado, o mais estável, o mais alinhado. Essa inversão é difícil de aceitar, e é justamente isso que está pesando sobre eles, porque perceberam que não eram indispensáveis, que a presença deles era mais desequilíbrio do que apoio, e agora, a sua ausência os obriga a reconhecer uma verdade que o orgulho deles ainda tenta negar. Você não precisava deles, eles é que precisavam de você. Durante muito tempo, eles projetaram em você tudo aquilo que não queriam enxergar neles mesmos. Era mais fácil te culpar do que se olhar no espelho, mais cômodo te criticar
do que admitir seus próprios fracassos. Mas a verdade, aquela que sempre ficou nas entrelinhas, finalmente emergiu. Você nunca foi o problema. Eles criaram narrativas. Disseram que você era difícil, instável, intenso demais. Usaram palavras como escudo, manipulação como defesa. E você, por amor, tentou mudar. Tentou se adaptar, se ajustar, até que percebeu que estava se perdendo. E entendeu que o problema não era você tentando demais. Era eles fazendo de menos. Agora, sem você por perto, a verdade ficou nua. A bagunça que antes era colocada nas suas costas continua lá. E eles não têm mais em quem jogar. A instabilidade, o desequilíbrio, o desrespeito. Tudo continua. E a ausência do bode expiatório revelou o que sempre esteve diante deles. A raiz da confusão era interna. Isso dói, porque encarar a verdade exige coragem. E eles fugiram disso por muito tempo. Mas agora não tem mais como evitar. Cada conflito é um lembrete de que o problema não saiu de cena. Você saiu. E mesmo assim, os conflitos continuam. O silêncio agora é acusador. A paz que sumiu é reveladora. Você, com sua calma, sua consciência e sua fé, era a presença que amenizava o caos. Eles só perceberam isso quando o caos voltou sozinho. E por mais que tentem criar novas histórias, culpar novas pessoas, já não funciona, porque a verdade é evidente. Você nunca foi o problema, e isso é libertador para você e destruidor para quem ainda nega a própria responsabilidade. Você não precisa mais olhar para trás. O caminho foi revelado, a verdade foi exposta, e a vida está tratando de ajustar tudo no tempo certo. O que te feriu já não te prende, o que te controlava já não te alcança. Agora é você, com Deus, com propósito e com a paz de quem sabe quem é. Esse é o seu tempo. Tudo o que exploramos aqui não é sobre vingança, é sobre clareza, é sobre enxergar com os olhos espirituais aquilo que o coração sempre sentiu, mas não sabia nomear. Você não está sozinho nessa. Existe uma geração de escolhidos despertando, rompendo correntes e caminhando em verdade. E você faz parte disso. Então agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de descobrir? Vai continuar deixando que o medo te limite? Ou vai usar essa clareza como combustível para uma nova fase? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Conta o que mais falou contigo hoje. Esse espaço é nosso. Se essa mensagem te libertou, te curou ou te fortaleceu, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente não fala só para emocionar, a gente fala para transformar. Curta esse vídeo, envie para alguém que precisa ouvir e continue com a gente, porque o próximo vídeo pode ser a resposta que você pediu em oração. Não termina aqui. Isso é só o começo de uma nova consciência, uma nova identidade, uma nova versão de você mesmo. O mundo ainda vai ver a força de quem tentaram calar, e quando virem, já vai ser tarde, porque escolhido não precisa provar nada, ele só precisa existir. E você já entendeu que o seu existir muda tudo.